Olá, nesse vídeo tutorial você vai aprender como construir um relatório customizado para manuscritos recebidos no sistema ScholarOne. Existem vários relatórios com essa finalidade que podem te trazer a quantidade de trabalhos que foram submetidos ao longo de um período. Porém, nesse tutorial nós vamos mostrar como construir um relatório do zero e um relatório customizado e também um relatório simples. Então, o pacote de relatórios que nós vamos utilizar lá na área do Admin Center, depois na área de Reports, é o segundo pacote chamado de Peer Review Details, né? Então, expandindo esse pacote, nós vamos utilizar a última opção, que é para construir o nosso próprio relatório. Então, Build Your Own Reports. Então, clicando aqui nessa opção, ele vai abrir o estúdio de construção de relatórios. Todo o meu relatório, então, deve ser construído nessa área central aqui. E do lado esquerdo, eu tenho os campos e opções de configuração desse relatório. Bom, os campos que devem ser incluídos nesse relatório, na verdade, o único campo está dentro da categoria Submissions. No final da categoria existe um campo chamado Número de manuscritos. Eu vou dar um duplo clique e ele é inserido então no meu relatório. Para esse relatório, apenas esse campo basta. Eu só quero descobrir a quantidade de manuscritos que eu recebi num período. Daí agora a gente tem que aplicar alguns filtros. Por que isso é importante? Porque se eu simplesmente pedir para ele mostrar a quantidade de manuscritos recebidos, esse número ele vai trazer desde o começo, desde quando o periódico começou a usar o sistema até o dia atual. E na verdade nós não queremos isso, a gente quer um período específico. Então eu preciso aplicar um filtro que permita que eu escolha e defina um período, seja ele de um mês, 2 meses ou até, enfim, o tempo que eu quiser. Então existe aqui uma categoria de filtros e campos calculados. Depois existe uma categoria filtrar por data de submissão. E nela existe o campo de filtro para filtrar em um período de data, né, o date range aqui. Então eu dou um duplo clique nesse filtro e ele aplica o filtro. Da próxima vez que eu rodar o meu relatório, ele vai me perguntar que período eu quero consultar. Então, se eu quiser consultar o último semestre de 2015, basta eu inserir os dados, a data, e aí ele me traz. Só que esse valor ele precisa de mais um filtro, porque ele está contando também as revisões. Então, o R1, o R2, o R3 e assim por diante que foram submetidos. Para isso, para que ele não inclua essas submissões que seriam duplicadas, né, estaria inflando esse número, eu preciso aplicar um filtro de manuscript status. Existe um filtro aqui para incluir apenas submissões originais. E também existe um segundo filtro, que é incluir apenas submissões originais, incluindo as ressubmissões, porque essas também devem ser contadas. Então, esse filtro é o mais indicado. Nesse caso, ele estaria desconsiderando apenas as revisões. Então, eu dou mais um duplo clique. E aí ele vai perguntar se eu quero combinar os filtros, eu confirmo. Pronto. Então agora eu tenho dois filtros aplicados, o de para incluir apenas submissões originais e submissões e o período da data que eu quero consultar. Se eu rodar o relatório, já vem com o período que eu deixei pré-definido da última
da última consulta. E agora sim eu tenho o valor correto de submissões nesse período. Para finalizar, é importante dar um nome para esse relatório. Então, o nome pode ser da sua escolha. E também é recomendável salvar esse relatório na sua área. Lembrando que ele fica salvo nas minhas pastas, que é um diretório virtual, que você pode acessar esse relatório no futuro para outras consultas, no botãozinho aqui de página inicial, que é esse ícone da casinha. Ok? Então, espero que vocês tenham aprendido como construir esse relatório. É o mais simples possível e é claro que você pode incrementá-lo usando outros campos e outras opções. Ok?